pessoal! Oi pessoal, Meu nome é Sandra. meu nome é Cláudio. E esse é o Vamos Combinar. No vídeo de hoje a gente vai falar com vocês sobre diferenças no ambiente de trabalho que a gente sentiu aqui no Canadá. Algumas, porque foram várias, só que aí o vídeo ia ficar muito longo, então nós separamos algumas para falar com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, provavelmente você vai gostar de alguma coisa que a gente fala. Já vai deixando o like, assim você não esquece de deixar no final. E se você não segue a gente no Instagram, siga também, porque esse assunto, assim como muitos outros, vieram de lá pra cá. Esse assunto surgiu do vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima sobre a experiência do Cláudio com trabalho aqui no Canadá. Sem enrolação, bora pro vídeo então. A primeira diferença que a gente nota, e é inegável, né, do mercado de trabalho do Brasil para o canadense, é o idioma. Aqui a gente se comunica 100% do tempo em inglês. E aí a gente estuda inglês no Brasil, né, com uma escola que vai te ensinar o inglês americano ou britânico. E quando você chega aqui, tem pessoas de vários lugares do mundo, ainda mais aqui em Toronto, que é super multicultural. Aqui você encontra pessoas do Sri Lanka, da Filipina, indianos, jamaicanos, pessoas de todo lugar do mundo falando inglês e cada um com seu sotaque. O que menos você interage aqui são com canadenses. E aí você tem que adaptar o seu ouvido a aprender a ouvir esses sotaques, entender e conseguir aí se comunicar. Além de você ter que adaptar o seu ouvido para cada tipo de inglês diferente que vem de todos os lugares do mundo, você também precisa saber as expressões de cada lugar que você vai interagir. Se você vai trabalhar no escritório de advocacia, você vai precisar saber os termos usados lá. Se você vai trabalhar no consultório dentário ou médico, cada um deles tem termos específicos que eles usam no dia a dia. Se você vai trabalhar numa área técnica, você também vai interagir com outros termos. E tem coisas que são tão simples, que parecem tão simples, mas quando você vai falar inglês, elas não ficam tão simples assim. Por exemplo, meu primeiro trabalho aqui no Canadá foi no supermercado e eu trabalhava na padaria. E um dia eu quis falar para minha gerente: o pão está assado, mas no miolo ficou mole. E aí? Como que eu falo isso em inglês? Eu não sabia. Até hoje eu não sabe. Inclusive, se vocês souberem, por favor, deixe escrito aqui nos comentários. E se não souberem também, tenta deixar escrito. Tá lançado o desafio, hashtag deixei o miolo mole. O pão tá assado, mas o miolo ficou mole. Uma outra adaptação também é que aqui, assim como em todo lugar do mundo, como nós temos no Brasil, existem muitas brincadeiras regionais ou de épocas diferentes, né? Que aí as pessoas estão conversando entre elas, você tenta interagir ali, mas você acaba não entendendo a piada. Às vezes é relacionado a algum programa de TV que eles assistiram aqui e nós não, e a gente fica boiando, não entende. É igual, por exemplo, eu falar em português assim, e o Kiko, sabe? Eles também têm esse tipo de brincadeirinha aqui. Já tiveram que explicar a piada pra mim, porque eu fiquei lá com cara de paisagem e não sabia o que estava acontecendo. E comigo aconteceu algo interessante também, porque nós temos esse hábito, pelo menos eu tenho, de quando alguém está precisando de uma ajuda, a gente logo de cara já manda, ó, tamo junto, né? E aí eu quis fazer a mesma coisa com o meu parceiro de trabalho lá e ele estava com um problema tentando resolver e estava nervoso e eu falei para ele, ó, don't worry, we are together. E ele virou para mim assim, com a cara fechada, aí ele falou para mim, we are not together, never. Aí eu falei, sorry. Aí ele falou, eu falei, eu quis dizer que você pode contar comigo, né? Você não está sozinho nesse problema aí, vamos junto que a gente consegue terminar. Aí ele entendeu e ele falou, mas você não pode usar o we are together, porque é muito íntimo. O we are together é só quando dois parceiros, namorado, namorada, marido e mulher, né, intimamente. Aí eu falei, expliquei pra ele, falei, não, no Brasil a gente usa e é assim e tal. E ele falou, então você pode usar, mas você tem que ser específico. Você tem que falar, we are together on that. Ou falar sobre o que você está falando que vocês estão juntos. Tá vendo? A gente passa vergonha, mas a gente aprende. Aprende. E a gente aprende mais quando passa vergonha do que quando não passa. Uma outra coisa que é relacionada ao idioma e também à diferença cultural é que eu sinto que eu perco um pouco da minha personalidade, porque eu não consigo expressar o que eu quero falar 100%, né? Eu não falo em inglês o que eu sinto da mesma maneira que eu falaria em português.
as pessoas que estão lá para receber, né, essa informação, ela também não me conhece a fundo. Então eu acho que eu acabo perdendo um pouco da minha personalidade. Muitas vezes você quer fazer uma piadinha, você quer ser sarcástico em alguma coisa que vocês estão conversando, e aí você fica no receio de ser mal interpretado e ninguém entender o que você está falando, ou pior, entender de uma outra forma, né? Você pode às vezes estar fazendo uma brincadeira e ele achar que você está falando sério. E aí isso é ruim, é complicado. No meu caso, quando eu me sinto sob pressão ou com algum problema, assim, aconteceu alguma coisa errada no trabalho, eu tenho que resolver, eu meio que me bloqueio falar inglês. Então, né, eu já não falo fluente, eu já não consigo me expressar 100% e quando eu tô num momento de pressão, eu travo. Então eu prefiro ir lá e resolver o problema e aí eu me sentir melhor. E com isso, o que a minha chefe acha? Ela acha que eu sou uma pessoa centrada e com foco na solução. Sabe de nada. Sabe de nada. Eu queria muito que os meus chefes do Brasil ouvissem isso, né? Pra ver, né, a pessoa agitada, que fala pelos cotovelos. Mas aqui, infelizmente, eu não consigo me expressar e aí eu acho que eu acabo mudando um pouco aí quem eu sou. Essa é uma adaptação complicada para quem muda de país, muda de cultura. Fica um buraco ali onde é normalmente preenchido. Você vai descobrindo até quem você é agora, né? Uma nova Sandra no mercado de trabalho está aí, né? E eu estou a conhecendo. E com isso, nós também temos que lembrar que cada pessoa que a gente interage aqui no mercado de trabalho veio de uma nação completamente diferente do Brasil, com culturas, jeito de se vestir, religião, tudo diferente do que a gente está acostumado. E aí a tendência, quando a gente se depara com o diferente, é julgar certo ou errado. E na verdade não tem certo e errado. Só que é muito complicado a gente olhar para o que a outra pessoa está fazendo e tentar enxergar com os olhos dela, com toda a bagagem cultural que ela tem. É uma coisa que a gente trabalha bastante aqui, é olhar para o próximo, para os hábitos do próximo e não julgar, né? E tentar simplesmente respeitar e deixar fluir, porque somos todos diferentes, né? Algumas coisas que são inaceitáveis para mim, como por exemplo, às vezes você tá num ambiente, uma pessoa solta um arrotão e aí pra mim, tipo, meu, que horrível, mas na cultura deles isso é super normal. É só falar sorry no final e aí não soa mal educado. Não acho. Uma outra coisa que a gente sente bastante diferença aqui é que você mesmo faz tudo por você. Aqui normalmente o RH da empresa, ele não vai sentar com você, te explicar como que é todos os benefícios, quanto vai descontar. Normalmente eles te entregam formulários e você preenche e retorna, ou como no caso do Cláudio, só vai no sistema e preenche tudo no sistema mesmo, não tem uma pessoa para te explicar. Isso daí a gente sente falta, porque muitas vezes você não entende. Da mesma forma como os termos que nós estávamos conversando agora, no formulário existem termos que você tem que tomar decisões e você não sabe exatamente o que é. Aí você tem que dar um Google lá e entender um pouco mais sobre aquilo ali. No meu caso, eu acabo pedindo ajuda para minha colega de trabalho, ela é portuguesa, ela não fala português, né, porque ela mora aqui desde criança, mas ela entende que eu sou imigrante e que essas burocracias eu não sou acostumada, então ela sempre me ajuda. Mas com o tempo você se acostuma também. Outra diferença é que nós somos brasileiros, né? Somos acostumados a chegar a falar bom dia, falar tchau, a gente fica amigo do colega de trabalho, às vezes conhece família, marca churrasco no fim de semana, e aqui não. Colega de trabalho é mais colega de trabalho, ele vai ser super bacana com você ali, mas é muito difícil fazer uma amizade profissional passar para o campo pessoal. Muito raro. Assim como também tem pessoas que elas não falam bom dia e não falam tchau quando vai embora, né? Super normal para elas. Cada um chega, começa a trabalhar, ou daqui a pouco você está trabalhando, a pessoa já foi embora e você nem notou. Existe também o chamado small talk, que é aquela conversinha que você está pegando uma água no bebedouro, um café lá na copa, e aí a pessoa vem e fala, e aí, como é que foi seu final de semana? Ou esse tempo tá louco, né? Ou então pergunta sobre os seus planos para o final de semana. Olha, uma coisa que eu detesto é small talk. Eu só quero pegar meu café e ir embora, mas a pessoa, aquela mesma pessoa que não te falou bom dia, ela vai lá e puxa uma conversa só para ser cordial e tal, para não deixar aquele silêncio no ambiente. Isso daí é hábito. Todos os lugares acontecem isso. Mas não é que a pessoa está realmente interessada em saber como é que vai a sua vida, ou é só para quebrar o silêncio.
Um dia a pessoa vai perguntar pra mim como é que foi seu final de semana, eu vou falar pra ela, olha, ainda bem que você perguntou, porque eu tava precisando desabafar com alguém. Senta que lá vem a história. E aí eu vou contar no final de semana inteiro pra ela. E o último assunto que a gente vai trazer para esse vídeo hoje é o que a gente acha mais frustrante, a coisa que é mais ruim, mais difícil de se adaptar, que é a confiança como profissional. A pessoa te contrata, ela tá pedindo uma pessoa ali na vaga com anos de experiência, ela já sabe que você tem esse ano de experiência, mas quando você começa a trabalhar, ela vai explicar as tarefas ali da sua função e ela te trata como se você não soubesse nada. Pode até ser que seja porque ela está querendo que o serviço seja feito exatamente como ela gosta, mas isso poderia ser resolvido com uma conversa, perguntando o que você conhece sobre aquele assunto, qual que é a sua experiência, até onde você conhece sobre aquele software ou sobre aquele processo. Mas a gente percebeu que, pelo menos na experiência que nós tivemos, nos lugares que nós trabalhamos, que é mais fácil para eles explicar do básico até onde eles querem, do que ver onde você está e partir dali. Eles simplesmente assumem que você pode não saber, já que você é novo aqui no país, ou que às vezes você não fala o inglês, né, com fluência, tem aquela dificuldade em se expressar, e eles assumem que você não sabe e querem te explicar coisas básicas. No caso do Cláudio, por exemplo, no primeiro emprego dele aqui, ele demorou mais de 6 meses para pegar um projeto completo para que ele desenvolvesse. Sim, e eu fiquei fazendo serviços bem simples, que não me estimulavam, e depois de 6, 7 meses que eu realmente peguei um projeto que eu consegui fazer do começo até o final e eu pude mostrar o meu conhecimento. E eu decidi fazer isso justamente para poder não deixar a pessoa que estava me ensinando constrangida de toda hora falar, não, isso daí eu já sei, isso daí eu consigo. E muitas dessas explicações eu sempre aprendi alguma coisa. Não é porque eu sabia fazer que eu sabia 100%. Todo dia eu aprendi alguma coisa. Até hoje, todo dia eu aprendo alguma coisa. Então eu decidi ouvir mais, falar menos, do que ficar numa situação constrangedora e deixar o tempo ao tempo. E aí quando eu pude, eu consegui demonstrar meu trabalho e aí sim os trabalhos mais complexos, com mais responsabilidades foram aparecendo. Mas o bacana da gente fazer essa troca, né, de trabalhar no Brasil e vir trabalhar no Canadá, são todas essas coisas que a gente aprende de novo e que a gente consegue analisar na gente mesmo. É um reinício, e isso daí é legal. Acho que a parte mais legal de se viver no exterior é justamente esse reinício que tudo. É isso aí, e esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e não curtiram ainda, deixem curtir aqui, compartilhem com os amigos. Deixem nos comentários se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem saber um outro assunto ou algum comentário sobre alguma dessas coisas que nós falamos. Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer pra gente responder. Até a próxima! Tchau! Tchau!